Falei de dica, tanta coisa relacionada à saúde hoje, né? Isso aqui é seríssimo. Você sabia que cada vez mais a nossa população brasileira está envelhecendo? Ah, pô, grande novidade. Não, não é uma grande novidade não, gente. Até algumas décadas atrás, nós tínhamos uma faixa etária de pessoas que era estimativa de vida. E na nossa região oeste, aqui o nosso Paranazão, esses números são ainda maiores. Por quê? Pela primeira vez em muito tempo, o número, gente, de idosos é maior do que o nosso número de jovens. E a Raide Fernandes, que é gerontóloga, vem conversar com a gente sobre isso. Porque será que a gente está preparado para isso? Para receber a nossa melhor idade, Raide? Recebê-los novamente no mercado de trabalho, porque eles estão cada vez mais ativos. Se foi aquela época que a vozinha estava lá, tricotando em casa, cuidando, né? Hoje a rede social está aí para mostrar que nós temos vozinhas muito melhores do que a nossa população dos seus 30, 40 anos, não é? Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. E você fez uma pergunta, se estamos preparados? Não estamos. Não estamos. E um dos fatores que faz com que a gente não esteja preparado é a ideia errada do envelhecimento. E qual é essa ideia errada? Porque ou a gente tem aquela ideia de que você é uma exceção, por você ser um super idoso, que tá bem, que você pode até voltar para o mercado de trabalho. Mas a maior parte tem uma ideia de que envelhecer é sinônimo de fragilidade. Certo. E de peso, e de inutilidade. E a gente foi sendo construído até por um sistema que falar de envelhecimento não era um assunto muito bem-vindo. E não fazia parte, por conta dos números que nós tínhamos, não era? Isso, porque a gente está vivendo pela primeira vez esse envelhecimento com uma expectativa de vida maior. A expectativa de vida está aí nos 76 anos, só que é muito fácil você encontrar hoje uma pessoa com mais de 90 anos até. Extremamente ativa. Isso, e até lúcida. Com lucidez, ativa. O que está acontecendo é que a gente ganhou o presente da longevidade. Certo. E a gente precisa falar sobre isso. Porque se a gente não falar sobre isso, a possibilidade da gente estar fragilizando os nossos idosos é muito grande. E como? Alguns mitos, né? Você estava falando de mito aqui sobre criança. Há mito sobre tudo, você já reparou? Inclusive no envelhecimento. Com certeza. Sabe o primeiro, inclusive, que eu quero te dizer? É você falar que você envelhece e fica igual criança. Então, porque fica igual criança, teimoso, quer fazer as coisas do jeito. Carência, aquela coisa toda. Isso é um mito. Então, quando a gente compara uma pessoa adulta envelhecida como uma criança, você está colocando ela numa condição de frágil mesmo. Uma condição onde ela não fala mais por si. Ela precisa que alguém fale por ela. E uma das coisas que mais fragiliza uma pessoa que está envelhecendo é você tirar a autonomia e independência dela. Ou seja, a utilidade que ela sente que tem passar a ser vista como uma inutilidade. Isso. Porque se você tira o palco da vida dela, você vai ficar vivo para quê? Raide, então vamos conversar? Vamos. Tenho uma experiência, gente, sobre isso e posso contar de verdade. Dica. Minha avó sempre foi uma pessoa muito ativa. Mas quando eu digo ativa, põe ativa mesmo, sabe? Então, aos meus 19 anos eu saí de casa, fui criada por ela. E a minha avó vivia a vidinha dela, então ela voltava a ser sozinha, né? E aí eu brincava. Gente, eu começava assim, ó. Eu saía do Cancele, de repente encontrava minha avó no centro. Depois de 2 horas, minha avó estava no São Cristóvão. Tudo a pé. Que eu vou encontrar... Tudo a pé, porque pegar o ônibus só em dia de chuva. Eu vou encontrar minhas amigas, nós vamos fazer um almocinho, ia pra igreja, tá? E aí, o que aconteceu? Ela acabou mostrando de uma forma mais expressiva o Parkinson e a labirintite com o tempo. Então, toda aquela atividade que a minha avó tinha, aquela independência de estar aqui, de estar lá, acabou. Porque ou ela tinha que ser acompanhada, que era algo que ela já não gostava, ou tinha que ficar em casa. Resultado, gente, a minha avó literalmente ela definhou em 3 anos. Isso acelera o processo. Então, a gente precisa dividir essa informação por partes. Certo. Primeiro é que
a gente hoje está vivendo um novo tipo de envelhecimento mesmo. Muito mais saudável do que antigamente. Você acabou de dizer que é mais fácil, né, encontrar uma avó na academia do que fazendo crochê em casa. Exemplo vivo. Isso, ok. Isso realmente, essa mudança de comportamento está acontecendo. Mas não significa que, inclusive, a gente tem aquela expressão melhor idade, que eu gosto também de dizer que é um certo mito. A melhor idade é aquela que você está vivendo agora, com propósito, com qualidade de vida, com sentido. Pode ser na juventude, pode ser na vida adulta e pode ser no envelhecimento. Certo. Se você tira isso, você pode estar vivendo uma má idade em qualquer fase da sua vida. Então, ela foi vivendo e ela viveu até que idade? Ela viveu até os 83. Então, ela tem uma expectativa muito boa. Ela conseguiu levar o envelhecimento bem-sucedido dela digamos ali até os 80, né, Raide? Porque como vê as situações. Mas veja, nós viemos de uma família na qual o pai dela morreu aos 102, né? A outra parte da família morreu entre os 104, 106 anos. Uma família longévula, né? Exato. Então, na nossa cabeça, minha avó morreu cedo. Morreu cedo. E o que a gente precisa olhar? Primeiro, a gente precisa entender que envelhecer não é sinônimo de doença. Certo. Então, se a gente olhar para a ciência, para tudo que a gente estuda na gerontologia, envelhecer é possível, sim, você ter um envelhecimento bem sucedido ali. Não que não ter uma doença não é bem sucedido. Vamos falar um envelhecimento saudável, ativo. Vamos falar envelhecimento ativo. Isso seria o normal. Mas as nossas escolhas, o estilo de vida, inclusive do que a gente faz na vida adulta, pode interferir lá na fase Raide, após eu já tô os 80. preocupada, Raide. É isso, é de preocupar. Já tô Por isso que mesmo. envelhecimento não é uma pauta de quem fez 60 anos. Envelhecimento a gente deveria estar falando até na escola. Porque o nosso processo de envelhecimento começa após o nascimento. Mas a escolha da vida adulta, e a ciência já provou que muitos fatores de demências, de doenças que a gente hoje parece que é normal no envelhecimento, são devido às escolhas da vida adulta. Não dormir bem, e são tudo fatores que estão nas suas mãos. Raide, estresse. Gerenciamento de estresse. Você ter uma alimentação de comida de verdade. Nada equilibrado. Você ter movimento. A questão do fumar, do beber. A questão também da poluição, porque o meio ambiente interfere. Mas, se a gente for pegar os fatores que interferem nesse contexto de um envelhecimento com doença, são fatores que estão na nossa mão. Sim. E que a gente pode ter controle. Então, eu gosto de dizer, primeiro, que envelhecer não é sinônimo de doença. Tá. Segundo, que você não está numa situação, vou sentar aqui, vou ver o meu envelhecimento, o que vai dar. Não é uma roleta russa. Você pode estruturar o seu envelhecimento. Então, se ela tinha uma genética de doença de Parkinson, provavelmente a epigenética dela contribuiu em algum fator para que essa doença aparecesse. O que é epigenética? É o meio. Tá? Então, eu não posso ficar aqui sentado esperando eu envelhecer para descobrir se eu vou envelhecer bem ou se eu vou envelhecer mal. Se eu vou ter algum problema ou não. Eu vou procurar ajuda na minha vida adulta, né? E um dos fatores que a gente fala pouco é socialização. E tem um impacto profundo no envelhecimento, um envelhecimento sadio aí. Porque um isolamento, você deixando de ter o palco da vida, igual a gente está falando, acelera qualquer processo de doença. Com certeza, foi o que aconteceu com a minha avó. Isso. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, até culturalmente, quando a gente fala assim, não, você não tem mais idade para fazer isso, deixa que eu faço. Não, é perigoso. Os filhos, às vezes, por uma superproteção, fica impedindo de que aquela pessoa continue ativa e continue um envelhecimento onde ela tem autonomia e independência. Então, a gente tem fórmula, não tem fórmula. A gente tem receita, não tem receita. Certo. E ainda, se a gente fizer tudo certo, que a gente não pode trazer uma ideia não verdadeira, a gente sim, Pamela, pode precisar de ajuda e de cuidado lá no final da nossa vida. E a gente tem que estar preparado para isso também. A gente precisa aprender, porque a gente cresce
Buscando a independência. Isso. E como é que a gente vai se ver dependente, talvez, lá na Não frente? é? A gente você fala assim, não, eu vou ter meu trabalho, meu dinheiro, ninguém manda em mim, eu vou ser dona do meu nariz. E vai indo, ou eu prefiro morrer do que pedir ajuda. Aí chega nessa fase e você precisa do outro. Aí Raide, você não sabe receber cuidado. vamos ter que fazer o seguinte, a gente precisa encerrar esse programa, mas a gente vai continuar conversando, tá ok? E eu já quero você em uma próxima oportunidade para trazer a respeito de o quanto o mercado de trabalho está preparado, porque hoje nós vemos que os idosos estão voltando para o mercado de trabalho e que esse é muito legal. Mas esse é assunto para outro dia. Eu vou até finalizar aqui, porque eu vou continuar esse assunto com a Raide, que é muito legal, que a gente esteja preparado. Se você quiser interagir com a gente também, só mandar aqui 91 17 0028. Amanhã a gente está de volta trazendo muito mais. E se você tem uma avó, um vô aí na sua casa, que são desses espoletos que são ativos, interage com a gente, manda uma foto deles, que a gente vai querer com certeza conhecer a sua história. A população está envelhecendo, precisamos estar preparados. Um beijo pra você, um bom restante de tarde. E amanhã às 2 eu te espero aqui. Tchau, tchau.